É por isso que o salmista no Salmo 122 ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vir à casa do Senhor, amados, deve ser uma alegria para nós. Não deve ser uma obrigação, mas sim uma alegria. Porque aqui se manifesta a graça, a glória do Senhor. Aqui também se manifesta o poder de Deus para mudar a nossa vida. Hoje eu queria falar um pouco sobre o assunto do livro. Deus tem falado muito, de várias maneiras. Mas esses dias Ele tem nos dado a oportunidade de fazermos esse jejum, né, de oração. Com esse livro, nós temos aprendido pela palavra de Deus a importância de conhecermos em que estágio nós estamos da nossa familiaridade com Deus. Aqui ele mostra claramente que muita gente pensa que é crente, mas não é. E o que é necessário ser para ser crente? O que precisa fazer? Então, a primeira parte já mostra o que é ser crente, né? Então, quem leu e quem está acompanhando o jejum e oração do livro, viu claramente que nós temos falhado em algumas áreas, né? Nós temos deixado em branco. Nós temos aprendido muitas vezes de forma errada o que é ser crente em Jesus. Mas, amados, isso não é para nos entristecer, ao contrário, é para nos alegrar que Deus está se importando conosco, nos dando a oportunidade de conhecer o verdadeiro, conhecer aquilo que é certo, conhecer a forma correta de andar com Deus, para Ele nos corrigindo as nossas falhas, não mais com nossas forças que têm falhado, né? Quantos crentes têm tentado viver a vida dele normal com Deus, de uma forma que ele se esforça, ele é sincero, mas não consegue. Não consegue. Por quê? Porque a nossa força não é suficiente para superar as forças do mal que agem no mundo, que está dentro do sistema do mundo. Essa é uma força tão forte que sempre te leva para o pecado, para as facilidades, para as conveniências. Ao contrário daquilo que é guiado pelo Espírito de Deus, leva-nos sempre para a renúncia pessoal. E essa força de renúncia pessoal não consegue, porque como eu vou renunciar a mim mesmo com a minha força? Não tem jeito. Aí então eu preciso de uma força maior. Já que tem outra força maior que domina a minha carne para o pecado, também há uma superior que me leva para a vida santa. Só que aí eu preciso morrer para mim e viver para Ele. Aí alguém pode pensar, então isso é baixar a autoestima, isso é perder a personalidade. Amados, eu nunca me senti tão bem, eu nunca me senti tão forte, eu nunca me senti tão assim, certo do que eu estou decidindo, quando eu morri para mim mesmo. Quando eu deixei Jesus tomar conta dos meus negócios, da minha vida. Quando eu disse, Jesus, não mais vivo eu, o Senhor que vive agora se vira. O Senhor agora que vai guiar a minha vida. Se eu errar, então foi eu. Se eu acertar, eu sei que foi o Senhor. Olha, amados, ao contrário de perder a personalidade, de perder a autoestima, a gente ganha uma autoestima muito grande. Porque que autoestima é a minha? É Cristo em mim. Quer mais autoestima que essa? Cristo em você? Quem vê você não vê você, vê Jesus. Por quê? Por causa das suas atitudes, da forma como você anda, a forma como você procede agora. É diferente. Epa, peraí, quem é esse camarada? Antes ele era um, agora mudou. O que é isso? Não é mais ele, é Jesus nele. Oh, glória. Então aqui eu vou ler com os irmãos em Tiago, no capítulo 3. Tiago, lá no Novo Testamento, quase no final.
Tiago não, Tito. Tito capítulo 3, versículo 5. Tito capítulo 3, versículo 5, vai nos falar a respeito, amados, do que acontece conosco quando nós cremos em Jesus Cristo. Tito capítulo 3, no versículo 5. Está escrito: não por obras de justiça que praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nós estamos estudando esse livro e jejuando para uma nova reforma. Mas essa reforma, ela tem que começar de dentro de nós, para que também nós possamos influenciar os que estão à nossa volta, dentro de casa, na fábrica, em qualquer lugar. E aqui ele diz que não é por obras de justiça que possamos praticar, mas é segundo a sua misericórdia. Ele nos alcança, amados, com a sua misericórdia. Ele concede a nós a oportunidade de sermos livres do pecado, não por nossa força ou por nosso querer, mas pela sua misericórdia. E o seu Espírito habitando em mim, eu vou indesejar, eu vou renunciar, eu vou desprezar o pecado na minha vida. E vou me tornar uma pessoa diferente de mim mesmo. Porque eu não posso mais viver eu. É Cristo que vive em mim. Então eu não posso ser mais eu. Eu tenho que ser agora Cristo. Eu tenho que ser agora para as pessoas aquilo que as pessoas precisam. E não mais aquilo que eu acho que eu sou, que eu posso ser. Então vamos ver. Na passagem de hoje, no caso do jejum, vocês leram, quem leu, quem é quem, não é verdade? E aqui nessa passagem, baseada em 1 João, no capítulo 2, versículos 3 a 11, no livro fala: sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço a Jesus, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece às suas palavras, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amados, Paulo está dizendo: não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que vocês ouviram, e amai-vos uns aos outros. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando, e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeços. Mas quem odeia o seu irmão, está em trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Então nós vemos, amados, que hoje, por causa do egoísmo que domina a mente das pessoas,
o individualismo, nós começamos a fazer separação. Nós começamos a amar uns e desprezar outros. Nós chamamos que o grupinho que nós mais nos damos, mais nos adaptamos, começamos a nos achegar a eles e desprezando os outros, e muitas vezes nos ofendemos facilmente com o irmão, guardamos rancor no coração, desejo de vingança. E Jesus está falando aqui, Jesus falou, mas a Paulo escrevendo as palavras que Jesus mandou ele escrever, dizendo o seguinte: você está em trevas se você diz que ama a Deus. João também fala exatamente isso. João está dizendo aqui que as pessoas que dizem que ama a Deus, mas está aborrecendo o seu irmão, outra tradução diz odeia o seu irmão, ele chama a gente de mentiroso. Você está mentindo. Não pode haver amor de Deus em você se você diz que não ama o seu irmão, que você odeia alguém, que você tem um desejo de vingança com alguém. Não pode haver amor de Deus em você. Quando João escreveu isso, ele já tinha convivido também com cartas de outros apóstolos, convivência entre os discípulos. E eles tinham sempre o mesmo pensamento, a mesma atitude. Paulo escrevendo, João escrevendo, todos eles, o mesmo Espírito guiava. Assim como também nós vemos na igreja, quando Deus começa a falar um assunto da igreja, sem combinar, todos levam os cânticos para aquele assunto, a mensagem vai para o assunto, os testemunhos vêm no mesmo assunto, porque Deus quer mostrar para a igreja que quem comanda, quem dirige, quem conhece a necessidade, não é o pastor, não é os irmãos, é o dono da igreja, é Jesus Cristo, e através do Espírito Santo, Ele torna-nos um, para falar aquilo que nós precisamos ouvir. Então, amados, nós vemos aqui, que muitas pessoas se dizem ser cristãos, ser seguidores de Cristo, e o texto de 1 João, amados, é um verdadeiro teste para nós conhecermos quem é e quem não é. Mas eu não vou julgar, eu não vou ler esse texto para perguntar, para ver se a Márcia é ou não é, para ver se alguém é ou não é. Eu vou ler esse texto para ver se eu estou sendo. Porque na verdade, tudo tem que começar de nós. O exemplo tem que partir de nós. Eu não posso julgar as pessoas, não tenho essa autorização da Bíblia. Jesus mesmo disse, eu não julgo ninguém. Ele próprio, Jesus disse, eu não julgo ninguém, as minhas palavras é que julgam. O que significa? A Bíblia Sagrada é como um espelho para nós. Se nós a lermos e estudarmos conforme nós somos orientados na unção e na iluminação do Espírito de Deus, nós vamos entender essa palavra para nós. E nós vamos ver, amados, a necessidade de mudança constante em nós. E vamos ver a nossa incapacidade de fazer a mudança. E nossa necessidade de dependência. Dependemos do Senhor para fazer mudanças em nós. O que ele diz no texto? Não por obras de justiça que tivéssemos feito, né? Mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador. Regenera é fazer de novo, é nascer de novo. E renovador, porque nos renova a cada dia. Ok? Nos renova a cada dia. Então, regenera, fazer de novo. Nos fez novas criaturas. As coisas velhas passam, tudo se faz novo. E agora Ele vai a cada dia nos renovando. Porque no caminhar nós podemos perder o foco, perder o rumo, perder o ideal, a nossa bússola, o nosso navigation.
é exatamente a palavra de Deus, que ela vem nos renovando pelo poder do Espírito Santo de Deus. E ele vem também para fazer a transformação da sociedade, a transformação das pessoas. Você sabe por que hoje tem tanta violência, tanta prostituição, tantas famílias destruídas? É por causa do trabalho que está sendo feito há décadas, através dos meios de comunicação, desvalorizando a família e valorizando as coisas incertas, inseguras e pecaminosas. As novelas da televisão sempre mostram que adultério, traições, prostituição e outras coisas mais que desviam da verdade de Deus. Então vem uma geração toda sendo cultivada neles esse ensinamento, e as pessoas queiram ou não, mas ao assistir às novelas, a influência na mente vem, e principalmente das crianças e adolescentes que estão formando-se para a vida, recebem essas informações de forma maligna na sua mente, e dali eles geram comportamentos, e esse comportamento tira os valores de Deus da vida das crianças, dos adolescentes, e coloca os valores do mundo que são distorcidos, destituídos de qualquer coisa moral, são imorais, indecentes, são egoístas. E em seguida vem a geração dos games, em que os softwares que são colocados para que as crianças brinquem com os games, coloca na mente das crianças revolta, desejo de matar, desejo de vingança, e coloca coisas virtuais, eles têm acesso a demônios nesses games, e nós, os pais, pagamos para que o diabo destrua nossos filhos em casa. Lamentável isso, meu irmão e minha irmã. Você que tem filho pequeno e permite que ele fique brincando com o game o tempo todo, você está matando o seu filho, destruindo a sua vida e o seu futuro. Desculpa te falar essa verdade, você pode até não concordar comigo, mas lá no futuro, lá na frente, você vai ver. Uma vez nos Estados Unidos, eu fiz uma pregação sobre o aviso do problema que estava acontecendo com os games das crianças. Isso já fazem 15 anos, e eu me lembro até hoje, que quando eu terminei a pregação, o pastor da igreja disse que eu fiz terrorismo com a igreja e com as crianças. Não demorou um mês, o próprio presidente dos Estados Unidos foi à televisão pedir para tirar alguns games que estavam incentivando a violência entre os jovens e adolescentes. Eu falei, está aí, ó, se o senhor não quis me ouvir, a voz de Deus que mandou falar, o senhor ouve agora a voz do presidente da república, que é o órgão maior, o chefe maior da nação. Exatamente o que a igreja do Senhor está vivendo hoje, amados, é o que nós mesmos plantamos para nós. Estamos perdendo nossos filhos, estamos perdendo essa geração, estamos perdendo porque eles estão alheios, a mente deles está confusa, a mente deles está totalmente fora de padrão. Eles estão tão habituados a ficar o tempo todo tão ali focados no game, que eles não conseguem pensar mais nada. Na escola estão tirando notas baixas, não conseguem se concentrar mais. Eles estão sofrendo de problemas seríssimos na mente, e nós mesmos pagamos isso. Sabe por quê? Porque não sabemos o resultado que ia dar, porque nunca tivemos contato com esses games, com esses jogos. E nossos filhos têm, a gente não quer deixar eles fora, porque é uma pressão psicológica muito grande, porque todo mundo tem, porque meu filho não tem. Todo mundo usa, porque meu filho não usa. Eu vou deixar o meu filho aí, coitadinho, sem nada disso. Só que nós não sabemos nem o que eles estão bebendo, nem o que estão tomando. Nós estamos dando veneno para ele, pagando veneno para eles, infelizmente, para contaminar e destruir a mente deles. Eles não querem mais Jesus, não querem saber da igreja, não querem saber mais de nada, porque estão sendo perdidos, e se continuarem assim, vão ser destruídos. Já está acontecendo isso agora. Lá no Brasil, vocês viram a notícia esses dias, um filho matou a família toda,
Ele estava criando uma sociedade que um game incentiva, de fazer uma sociedade onde, para começar, para entrar de sócio nessa sociedade, tem que matar os pais. A primeira coisa é aí. Depois fugir de casa e se enturmar com eles. E ele começou por ele, matou os pais e depois queria que os amigos seguissem. Só que aí alguns perceberam que o negócio não era brincadeira. E onde ele viu isso? Aí descobriram, é um game que incentiva essas coisas. Ele jogava e ele brincava em casa. Quem foi que deu a arma na mão da criança? Os próprios pais pagaram o game para ele. Então, amados, se eu não falo isso para você, eu não estou te amando. Amar o irmão não significa apenas gostar do irmão, querer estar com ele ou perdoá-lo. Mas amar significa também advertir. Amar também significa falar a verdade para o irmão. Quem ama fala a verdade, não engana, não encobre. Quem ama, amados, é verdadeiro. E se eu amo vocês como igreja do Senhor, e eu quero que vocês, como eu, todos queremos ir aos céus, queremos estar com Cristo, então nós temos que falar a verdade entre nós, ser verdadeiros. Mesmo que isso venha impactar você, que está acostumado com isso e não vê nada de mal nessas coisas, não vê nada de mal nos games, não vê nada de mal, porque é só coisinha. Irmãos, tem muita fantasia. Criança gosta muito de fantasia. E esses desenhos que nós temos hoje tem muitas fantasias. Mas infelizmente, a maioria dos softwares que tem hoje são feitos por satanistas. E as informações que tem nesses softwares nós não sabemos, mas as crianças estão recebendo a informação. Ele próprio, o satanista, falou isso para um pastor. Nós vamos destruir a futura geração de pastores na sala da tua casa, da casa de vocês. Eles não vão querer ser mais pastores, porque nós vamos doutriná-los. E nós, como adultos, né, dessa geração, pelo menos a minha geração, o meu filho já era da geração do Pac-Man, daquele Come-Come, do Atari. Ninguém conhece mais essas coisas aqui. Atari. Era o primeiro game que saiu, tinha um comando assim, né? E depois aí começou a vir esses outros agora que são tão modernos, que a gente não sabe mais mexer neles, mas as crianças sabem. Não é verdade? Eles têm uma facilidade, até ensinam a gente como é que faz. E a gente fica tão feliz, né? Nossos filhos ensinando. Olha que bonitinho, meu filho sabe, eu não sei. Coitadinho, né? Porque ele está recebendo informações que você não sabe. Infelizmente, amados, é uma inteligência sendo usada para a destruição. E eu estou falando isso para você, que ouça isso que eu estou te falando. Se você rejeitar essa palavra hoje, você vai sofrer as consequências no futuro. Porque eu estou falando da parte do Senhor. Eu não estou falando porque eu quero. Eu não escolhi falar isso hoje. Deus mandou falar. Porque nós estamos enganando-nos a nós mesmos, pensando que somos crentes e estamos errados. Leia esse livro. Não é um livro que vai fazer você mudar. É as partes da Bíblia que ele está aqui colocando, que nos faz refletir. Epa, peraí, eu estou caminhando para um lado errado, gente. Eu estava pensando agora há pouco, amados, comigo. Nós temos alguns tipos de desvios da verdade. Primeiro desvio, que é lógico localizado, é quando o caminho é para lá e você está indo do outro lado. Isso é fácil de identificar. Porque se você começa a andar para o lado errado, a sua nave no carro vai começar a falar com você. Volta, faz a volta na primeira, entra a primeira direita, entra e sai, e você vai voltar para o caminho. Isso então você logo. Agora tem aquele caminho que você está indo para lá, mas de repente você desvia para outro lado. Então você está indo na direção, mas por caminho diferente. E aí, muitas vezes, você vai... No começo, o desvio é pouco, mas quando você continua insistindo nisso, vai aumentando a distância do caminho verdadeiro. E isso é o que pode acontecer conosco, que somos crentes, que seguimos a Jesus, que estamos na igreja seguindo a palavra de Deus. Depende do caminho que você escolhe. Você pode estar indo em direção aos céus, mas agora pegando atalhos diferentes e você não vai chegar lá.
Só existe um caminho para o céu. Não existe religiões que levam ao céu. Não é todas as religiões que levam a Deus. Isso é uma mentira, não é verdade. Nenhuma religião leva a Deus. O que leva a Deus é Jesus Cristo. Em João 14:6 ele escreveu, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. E também ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Então não existe outro jeito de chegar aos céus, por filosofias, por mantras. Não. Só se chega aos céus através de Jesus. Isso não é religião. Eu vou mudar de religião para ir para o céu. Não adianta. Você pode mudar para qual religião. Não, nenhuma delas te leva ao céu. A religião o que faz? A gente brigar um com o outro, discutir um com o outro, porque todo mundo quer estar certo. E aí discute um com o outro. Mas a religião não pode salvar. A religião só te dá preceitos, coloca você em certos caminhos, até faz você mudar de atitudes. A religião faz isso, dá a você cerimoniais, dá a você alguns tipos de coisas que você tem que fazer, mas a religião não pode salvar você. O único jeito da salvação é Jesus Cristo, e se nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, então nós somos salvos. E agora, se somos salvos, temos que entrar dentro disso aqui. Interessante que podemos conhecer a Cristo intelectual e historicamente, né? Você conhece Jesus? Conheço. Você é cristão? Nasci num berço cristão. Qual? Católico. Qual? Crente. Você segue? Aí não, né? Eu nunca vou à igreja. Mas você não disse que é cristão? Eu sou cristão. Você vai à igreja? Fui quando batizei, fui quando me crismei. Você não é cristão. A palavra cristão, nós vimos o que significa. É aquele que segue a Cristo, que vive os ensinamentos de Cristo. É aquele que vive, anda como ele andou. E é isso que a Bíblia quer. A Bíblia, amados, e a história da igreja mostra o quê? Que o verdadeiro conhecimento de Cristo cria em nós um desejo de obedecer a sua palavra. Então, se eu sou um cristão verdadeiro, se eu digo eu sou cristão, então eu estou dizendo, eu sou seguidor de Cristo. Então, o que vai acontecer comigo? Um desejo de conhecer a sua palavra e também seguir o que ele ensina em sua palavra. Porque senão eu vou estar sendo um hipócrita. Eu vou dizer, eu sou cristão, mas não vivo. Então, aí chamamos isso de cristão nominal. Ele tem o nome de cristão, mas não vive, não é cristão. Então não é porque diz que é cristão que é salvo. O cristão salvo, ele segue os ensinamentos de Jesus Cristo. E para seguir os ensinamentos de Jesus, tem que conhecer a palavra de Deus. E tem que ter o Espírito Santo, senão não entende. Então, vamos verificar a nossa vida, amados. Vamos ver se há em nós o desejo de obedecer ou não a palavra de Deus. E se você tem que tentar honestamente, tem que ser honesto e sincero. A gente muitas vezes quer dissimular, né? A gente quer assim, vai indo, eu chego lá um dia, né? Hoje não, deixa para depois. Irmãos, nós temos esse hábito de protelar o nosso arrependimento, protelar a mudança de vida que precisa na nossa vida, protelar as atitudes que temos que tomar em casa, protelar, deixar para depois as atitudes que temos que decidir. Nós não podemos, a Bíblia diz é sim, sim e não, não. O que passa disso vem do maligno. Então com Deus, esse negócio de talvez, quem sabe, não é de Deus, é maligno. Isso é, não é decisão, é dúvida, é estar em cima do muro, é estar indeciso, e Deus não trabalha com indecisão, ou é ou não é, ou somos ou não somos, ou queremos ou não queremos. Esse negócio de talvez outro dia não vale para Deus. Isso não pode acontecer conosco. Nós temos que ter a convicção e a certeza de que
nós cremos num Deus verdadeiro, Ele nos guiará em toda a verdade, a sua palavra nos guia na verdade, nós cremos nele, então por que duvidar? Por que procurar outros caminhos, outras facilidades, ou então ser coniventes com o mundo? Coniventes com o pecado. Não podemos ser coniventes com o pecado. Até comentei para as pessoas esse dia. Os cristãos, amados, no começo da igreja, eles não foram perseguidos pelo governo romano. Ao contrário, o governo romano protegeu os crentes na época. Paulo mesmo, os próprios judeus queriam matá-lo. E quem protegeu ele foi os soldados romanos. Mas depois, foi passando o tempo, e os cristãos, eles começaram a ser indagados. Por que eles não se prostravam diante das imagens, dos ídolos dos romanos? E eles falaram, nós só adoramos a Deus, só nos prostramos ao Senhor. Aí então eles falam assim, peraí, está errado, vocês não estão sendo coniventes, vocês não estão sendo bons, vocês não estão sendo amigos. Por que nós aceitamos vocês que são cristãos, com o seu cristianismo, e vocês não aceitam nós com nossos deuses? Vamos fazer um ecumenismo aqui, vamos ser ecumênicos, um aceita o outro, mas o cristão não pode. Deus não divide você com nenhum ídolo. Ídolo, amados, todo ídolo, ele é contrário a Deus. Deus escreveu, Deus mandou Moisés escrever o mandamento: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Não te prostrarás, nem farás para ti imagens do que há no céu, na terra, nem debaixo da terra, nem de aves, nem de répteis, nem de homens, nem de anjos. Não farás para ti, para diante dela se prostrar e adorar. Se fizer, a abominação é. Então nós não podemos ser coniventes. E não, hoje, a igreja vai ser perseguida, não porque segue a Jesus, mas vai ser perseguida porque não aceita o que está acontecendo agora. O pecado entrou na igreja, as coisas erradas entraram na igreja e tem que aceitar. Um evangelho diferente, que fala apenas de bênção, que fala apenas de promessas, de prosperidade, mas não confronta o homem com o pecado. Pessoas que estão no ministério, sabido que estão amigados, que estão em adultério, que estão se drogando, mas continua no ministério, continua ministrando para a igreja, porque a igreja, Deus é amor, Deus é amor, Deus quer abençoar, então Deus tolera. Então, amados, a igreja é um lugar onde entra qualquer tipo de pessoas. Aqui é um hospital de Deus, para que as pessoas venham aqui doentes e sejam curadas, mas não trazer os doentes para serem os médicos da igreja, aqueles que vão ministrar, que vão dar você entendeu? E tem igrejas que estão trazendo as pessoas que estão com problemas, e essas pessoas, porque têm alguns dons de música, dons de cantar, então não importa a vida delas, se elas estão pecando, errando, o importante é que elas ministram, que sabem cantar bem, sabem tocar bem, então pode ficar aí. Isso é mundanismo, isso é pecado, isso é profanar o altar do Senhor. E é por isso que a igreja é perseguida, as verdadeiras. É por isso que tem muitas igrejas crescendo e ficando grandes por aí, porque estão permitindo tudo. Então é fácil entrar. Mas a igreja verdadeira, amados, ela prega a palavra, confronta o crente com o pecado, leva ele ao arrependimento. O pecador entra aqui, ele vai ser confrontado, que ele precisa de Jesus para se salvar. Sem Jesus ele não está salvo, ele está condenado. E se ele não aceitar Jesus, isso é a consciência dele, ele pode escolher entre Jesus ou não, continuar com sua própria vida. A gente respeita o estilo de vida que ele leva, a gente respeita o estilo de vida que ele se conduz, mas a gente
gente fala para ele: você quer ir para o céu? Você quer ser salvo? Você quer ser perdoado dos seus pecados? Então a Bíblia diz que você tem que se arrepender, aceitar Jesus como seu Salvador, para você ser salvo, ser limpo dos seus pecados. É isso, porque o Evangelho começou assim: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus, não é verdade? E por que agora vamos mudar o Evangelho? Ele continua o mesmo, mas ele salva, ele liberta, ele traz uma alegria indizível para nós, uma alegria, uma satisfação, uma paz que o mundo não tem, uma vida em abundância que você não encontra, toda a liberdade para pecar, para fazer toda sorte de pecado. Você pensa que é livre, você se torna escravo do pecado, você se torna escravo da sua vida. Agora nós estamos aqui falando sobre quem é verdadeiramente cristão. Aquele que diz estar em Cristo, vive como ele viveu. Você fala assim: nossa, pastor, viver igual a Jesus, quem consegue? É difícil, não é difícil? É claro que é difícil. E é por isso que eu falei no começo. Você tentou, você se esforça, você fala: não, agora eu vou, agora vai, agora eu resolvi. Não, eu chega. É igual a gente quando fuma, né, no mundo, né? Vou parar de fumar, não fumo mais. Isso logo é que acaba de fumar, que vem aquela coisa na boca assim ruim, que a gente sente aquele pigarro assim, aquela coisa, ai, esse negócio, eu não quero, não fumo mais, acabou aquele cigarro, né? Porque dali a pouco passa um tempo, aí o vício vem lá. E aí? Eu não quero mais fumar. Aí você chega, passa um dia sem fumar e fala assim: um dia sem fumar, mas que você é um herói, você é um herói, herói para você mesmo. Você olha no espelho, você fala assim: um dia sem fumar, rapaz, você é bom, hein? Mas no outro, já vem outro dia, e aí você diz assim: não dá, eu não consigo. E aí você fala: não tem jeito. Aí como você quer? Eu quero me libertar? Quero. Então quem pode libertar você? Jesus Cristo. Jesus pode libertar a sua vida, libertar você de tudo mal, como libertou a mim, e liberta a todos quantos querem. Mas a verdade, amados, ninguém gosta de ouvir, porque ela é dura, ela pega bem na ferida da gente. Mas sabe o remédio que cura? Sabe? É aquele que mais dói. É aquela injeção ali que você está com infecção. O médico fala assim: vai uma bezetacil aí. Quem já tomou bezetacil sabe muito bem o que é. Aquilo entra rasgando na carne da gente assim. Que é um pó, né? Entra um pó na carne, imagina. Mas depois, no outro dia, você já começa a ver o efeito dela. Traz sofrimento na hora, mas tira o sofrimento prolongado. Então, amados, a palavra de Deus, ela nos mostra isso. Olha, se Cristo vive em mim, o que vai acontecer? As minhas palavras, as minhas ações, serão palavras e ações dele, não minhas. Não mais vivo, Gálatas 2:20, não mais vivo eu. Porque Paulo começa assim: eu já estou crucificado com Cristo. Já não mais vivo eu, mas quem vive? Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus. Olha, amados, na Bíblia está escrito que o projeto de Deus para nós é nos tornar conforme a imagem de Cristo. Você entende? Conforme a imagem de Cristo. Esse é o projeto de Deus. Então ele vai trabalhando na nossa vida, ele vai trabalhando a sua vida, na minha, e tirando as coisas que estão atrapalhando o nosso conhecimento de Deus, atrapalhando a nossa comunhão com Ele. Ele vai tirando, e isso vai cortando, e vai doendo em nós, mas vai sarar. Aí então, olha o que diz Romanos 8:29, Paulo diz assim: aqueles que de antemão ele conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Veja qual a intenção de Deus para você e para mim. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. O que é predestinar?
é estar destinado para aquilo. Então Ele nos destinou a você e a mim para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo. Está aqui. Para quê? A fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que significa isso? Cristo em nós, a esperança da glória, a imagem de Cristo em mim, Cristo vivendo em mim, não eu mais, mas Cristo vivendo em mim, as pessoas veem em mim Jesus. Então eu sou agora conforme a imagem de Cristo, para que Jesus seja o primogênito, e nós todos estaremos juntos um dia. Vai acabar esse sofrimento todo, essa angústia toda, essa incerteza do amanhã. O Japão hoje está vivendo muitas incertezas. O mundo está vivendo muitas incertezas. Os governos mundiais estão tão preocupados. E eles disseram que ainda não saíram da situação econômica que começou em 2008 e agravou-se em 2008 para cá. E nós estamos vendo coisas e fatos acontecendo que estão trazendo mais prejuízos ainda. Mas uma coisa é certa. As coisas não vão melhorar como a gente espera, mas elas vão estar sendo colocadas por Deus para nos alertar que está chegando o fim de todas as coisas e que é tempo de nós observarmos mais as coisas de Deus na nossa vida, que são eternas. Olharmos mais um pouco para cima do que ficar olhamos para o mundo e desejando muito o que o mundo tem. É lógico que nós precisamos de coisas deste mundo, mas nós temos a promessa em Mateus 6,33, que se nós dermos o primeiro lugar ao reino de Deus e a sua justiça na nossa vida, tudo o que você precisar nessa terra, Deus vai acrescentar para você. O comer, o beber e o vestir. Agora, a nossa vida com Cristo é que nos prepara para a eternidade, amados, isso é muito importante. Não deixe de ler cada folha desse livro, cada meditação diária dele, e não deixe de observar a sua própria vida com isso. Eu estou olhando para dentro de mim. Eu não sei você, mas eu recomendo que você olhe para dentro de você, para que você veja se está encaixado aqui. Então, Deus vai trabalhar na vida de cada cristão para que a imagem de Cristo seja formada. Isso inclui o quê? O caráter, a integridade, a pureza moral. Tudo isso, amados, que vem da nossa renúncia daquilo que já estamos habituados a ver. Filmes e outras coisas que trazem imagens que nos fazem pensar em pecado, em coisas más. A gente não está livre de ver coisas na nossa frente que pode levar você a pecar, a ser tentado. Mas você pode evitar de pecar. Porque a Bíblia diz que ser tentado não é pecado. O pecado é você ceder à tentação. Cuidado com o que você coloca diante dos seus olhos. O Salmo na Bíblia, se eu não me engano, 101:3 diz assim: não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Deixa eu conferir se é o Salmo 101:3 ou 103. Aqui está. Vem. 101:3. Não porei coisa injusta ou coisa má diante dos meus olhos. Aborreço o procedimento dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Então, se você assiste novela, você está colocando coisas más diante dos seus olhos. Me informa uma coisa boa que a novela ensina para você. Anote aí se você conseguir. Uma coisa boa. Então, é uma das coisas. Fora os outros que são filmes, alguns filmes que são imorais, indecentes. Mas cada um de nós cuida, tem o direito de escolha. Só que lembre-se de uma coisa: todos nós daremos contas a Deus de tudo que aprovarmos para nós. Paulo falou
tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam, e eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. É isso. Não se deixe dominar. Ok? Aquele que diz estar na luz, ama seu irmão. Então, procure amar seu irmão. Se você diz estar na luz, ame seu irmão. O irmão é aquele que te fez o mal também, é teu irmão. Perdoe ele. Entenda a situação. Quando alguém me faz o mal, eu imagino logo, deve estar passando um problema em casa, deve estar com alguma situação, né? Que ele quer despejar em cima de alguém, e eu fui escolhido. Então eu vou perdoá-lo, eu vou entender, porque muitas vezes eu também posso até desejar isso, que não é o certo, mas a gente às vezes deseja, ok? Então, amados, quando você é controlado pelo Espírito de Deus, essas coisas mudam. É por isso que precisamos morrer para nós e viver para Ele. E o Espírito Santo vai nos fortalecer, nos dar força para nós sermos guiados nessa direção correta. O alvo é Jesus, o alvo é o certo, e Deus nos aponta, a sua palavra é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para os nossos caminhos. Eu lendo a palavra de Deus, eu tenho clareza aonde eu estou andando a cada dia, e é por isso que eu preciso de ler a cada dia a palavra de Deus, porque a cada dia ela me ilumina o caminho que eu estou andando a cada dia. Tem crente que anda um trecho muito bem iluminado, depois ele deixa de ler a Bíblia, a luz apaga e ele está andando em trevas. Aí ele começa a entrar por caminhos errados, começa a bater em coisas que caem em buracos e a coisa assim, e você precisa de luz. A palavra de Deus é a luz para os nossos caminhos. Que Deus abençoe você. Que Deus possa guardar a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Que nós possamos, amados, entender a cada dia essa promessa, essa palavra do Senhor. E eu vou ler, terminando aqui esse versículo para você de novo, versículo 5 do capítulo 3 de Tito. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente. Aleluia! No tocante a estas coisas, faças afirmação, confiadamente, para que quem que tem crido em Deus, seja solícitos na prática das boas obras. Aleluia! Porque isso vai ser proveitoso para os homens. Nós queremos praticar as boas obras sempre, fazer as coisas certas, guiados de uma forma correta. Que Deus possa abençoar a sua vida, que nós possamos caminhar juntos, sendo sal e luz, fazendo a obra do Senhor nesse mundo, mostrando Jesus através da nossa vida para o mundo perdido. Eles precisam de Jesus, e nós temos Jesus, e podemos dividir com Ele, amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar, Senhor. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus, não tem nada. E tudo que o mundo pode oferecer para nós, amados, e podemos gozar do que Ele dá, são tão efêmeros, tão passageiros. São mais momentos de tristeza, de solidão, mais momentos de angústia, mais momentos de incertezas, do que momentos felizes. Ficamos tão felizes como passamos uma noite nos divertindo, quando temos um prazer de estar com alguém e ali praticarmos até sexo com essa pessoa, aquilo que nos dá prazer na carne, e nós pensamos isso é a felicidade, a alegria. É a ilusão que se cria quando se coloca essas mulheres seminuas para que o corpo delas nos estimule a pensar em coisas erradas, até no sexo e pecados. Ok? Mas isso tudo passa tão rápido. E o que sobra? A nossa consciência,
sobra os nossos pensamentos. O que eu tenho feito de bom, de durável, de eterno? E aí vem Deus dizendo para você: creia em mim, confie na minha palavra, siga os meus passos, obedeça a minha palavra e você vai ser a pessoa mais feliz da terra. Faça isso. Creia que Jesus Cristo é a resposta de todas as perguntas e a solução para os problemas que você tem e você terá ainda. Com Cristo nós venceremos todas. Nós vamos orar agora, e nessa oração, se você deseja convidar Jesus a ser o Senhor da sua vida, eu falo isso para você que é crente também. Eu convido Jesus todo dia, seja Senhor na minha vida hoje. Convide Jesus hoje para ser Senhor da sua vida. Coloque o seu coração à disposição dele e diga: Senhor Jesus, entra mesmo na minha vida. Eu quero mudar, eu quero ser nova criatura. Eu quero fazer tudo certo daqui para frente. A tua palavra que foi lida diz que o Senhor regenera e que o Senhor renova. Regenerados já somos, renovados estamos sendo a cada dia. Hoje, ao vir aqui, você hoje foi renovado, não foi? Você sentiu uma renovação? Opa, é mesmo, é verdade. A palavra de Deus está dizendo ali que o pastor aqui, mano, eu não estou falando o que eu acho, o que eu penso, não. Eu não sei o que você precisa, não é verdade? Mas eu estou falando o que a palavra diz. Então, se a palavra diz e você está aqui, é para você. Aceite essa palavra hoje. Receba no seu coração e diga: eu quero isso, Jesus, na minha vida, me ajuda. Eu dependo de mim, da minha força, do meu querer, e não consegui mudar. Agora eu quero que o Senhor me ajude a mudar. Não quero mais viver eu, mas eu quero que Cristo viva em mim. Os seus desejos, seus pensamentos serão direcionados por Ele. E a Bíblia diz: Ele te guiará em toda a verdade, porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo enviado a nós. Abaixe sua cabeça. Deus eterno e é santo e maravilhoso, aqui nós estamos, ó Deus, nesta noite, para te adorar e agradecer a Ti pelo privilégio de estarmos ouvindo a Tua palavra. E te peço agora, abençoa cada vida aqui presente nessa noite. Os crentes que já frequentam aqui, os congregados, os visitantes desta noite. Ó Deus, que esta palavra fique gravada no seu coração e que nós possamos viver por ela. Ajuda-nos a mudar a cada dia. No nome de Jesus oramos e no nome de Jesus agradecemos.